que bom que você está aqui conosco. Nós estamos falando sobre as marcas do caráter de Cristo, e a semana passada nós começamos a falar sobre o perdão. Foi isso? Foi o perdão semana passada? O irmão não lembra mais não, né? Qual foi a marca do caráter que nós falamos a semana passada? Será que aquela teoria, a fixação realmente está dando certo conosco, que diz que apenas ouvindo só 10% é retido? Consta dizendo que o tema foi a vontade de Deus. Nem tem pesca? Misericórdia. Irmãos, antes de começar a pregar, a gente também precisa desenvolver o hábito de examinar. Eu estou aqui no fundo da minha Bíblia, a mensagem toda anotada do pastor Carlos Roberto de ontem, que nós estivemos ali nos 40 anos da Igreja da Federação, estivemos ali, e ele estava pregando e a gente anotando. Por quê? Porque depois nós vamos ler de novo, nós vamos observar, vamos analisar. Cremos que de primeiro momento do que ouvimos, nada foi distorcido da palavra, mas eu estava ali fora falando com o Jadson, que hoje se tornou uma necessidade de nós executarmos 2 princípios para ouvir qualquer mensagem que alguém mande para a gente. O primeiro princípio é o princípio do discernimento. A gente precisa discernir o que as pessoas estão falando, principalmente aqueles ditos pregadores do Evangelho. E o segundo é examinar. Além de discernir, a gente precisa conferir se essa pessoa está realmente pregando o Evangelho. Porque cabe a um pregador não falar de si, não falar dos seus títulos, não falar dos seus sonhos, não falar dos seus desafios, mas prezar em simplesmente pregar a palavra de Deus. Nós não viemos aqui para ouvir o que é que eu acho, o que é que eu penso, quem eu sou, quem não sou. Nós estamos aqui para ouvir o que a palavra de Deus diz. E diga para o irmão que está ao teu lado, ela pode ser doce, mas também ela pode ser amarga. E o profeta Isaías diz isso, que a palavra muitas vezes ela chega ao paladar doce como mel. Mas quando chega ao interior, ela se torna amarga, dura. E ontem a gente ficou bastante felizes, né, por ouvirmos mais uma vez um pregador falar aquilo que mais uma vez a gente está falando. É bom porque a gente passa a entender que não é só a gente que está pregando aquilo, mas que há um mesmo tom, há uma mesma essência na pregação. Hoje nós queremos falar sobre o amor de Cristo. Queremos falar sobre o amor de Jesus. Começamos a falar sobre as 4 marcas do caráter de Cristo, e eu falei desde a semana passada que a nossa intenção não é trazer um esclarecimento doutrinário profundo, não é trazer nem sequer um conhecimento teológico sobre essas 4 marcas do caráter de Cristo, porque não caberia o tempo, nem um livro ou 2 cabe falar, por exemplo, do perdão de Deus, que foi o primeiro tema que nós falamos, né? O perdão de Jesus. Nós falamos a semana passada. Hoje nós queremos falar sobre o amor de Jesus. Também não cabe 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, 30 minutos, não cabe um livro, não cabe um compêndio, não cabe uma enciclopédia falar do amor de Deus em Cristo Jesus, porque é muito grande, um assunto muito amplo, vai em muitas facetas. Mas uma coisa a gente aprende, que falar do amor de Cristo é falar do testemunho, é a demonstração e a manifestação mais clara de Deus para com a humanidade. E isso a gente precisa levar em consideração, e nós queremos apenas trazer uma reflexão diante dessa complexidade que é falar, e uma profunda facetazinha desse amor
E para isso, poderíamos pegar toda a Bíblia que embasa sobre esse amor. Só que eu quero pegar 3 textos. Cada texto eu quero arrancar uma reflexão, ou eu quero arrancar ali uma demonstração, ou eu quero tirar, né, um princípio desse amor para que a gente aplique. O primeiro texto está no livro de Efésios, o 3, 2 versículos, 18 e o 19. E eu quero tirar um princípio desses 2 textos. Depois nós vamos ler o texto de Romanos, Romanos capítulo 5, o versículo 6 ao versículo 10. E por último, nós vamos ler 2 Coríntios 5, 14. Então vamos primeiro para o texto de Efésios 18. Efésios 18 vai nos dizer: a fim de podermos compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, o que é que diz o texto? Que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Nós vamos tirar um princípio do amor de Cristo nesse texto, que é o princípio de que o amor de Cristo excede o entendimento. Nós vamos pensar sobre isso. O que seria isso? O que é que o apóstolo Paulo está querendo falar sobre o que o amor de Cristo, ele excede toda a capacidade racional, toda a capacidade intelectual, toda a capacidade de entendimento humano. Significa, então, que esse amor, ele é muito sublime, ele é muito grande, de maneira que a nossa capacidade intelectual, cognitiva, não consegue absorver. O segundo texto é Romanos 5, a partir do versículo 6. Nós vamos tirar também um princípio desse texto, e vai dizer assim: de fato, no devido tempo, quando éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Quero tirar no versículo 8, o segundo princípio do amor de Cristo, que é o princípio de que Cristo, ele demonstra esse amor. Ele demonstra esse amor. Como? Nós vamos, primeiro, então, o princípio que nós arrancamos é o quê? Que o amor de Deus é que o amor de Deus é explícito, é demonstrativo, é vislumbrado por todos nós. E o terceiro princípio está lá em 2 Coríntios 5, 14, um versículo apenas, que vai ser o fechamento dessa reflexão, falando sobre esse último princípio. E eu vou deixar vocês, então, identificarem qual é esse último versículo, esse princípio. 2 Coríntios 5, 14. Vamos ler juntos? Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Qual é o princípio que a gente vai arrancar aí desse texto? Sobre o amor de Cristo? Que o amor de Cristo é constrangedor. O amor de Cristo é constrangedor. Qual é o primeiro princípio, então? Que o amor de Cristo excede o entendimento. Segundo princípio, que o amor de Cristo
é demonstrado. E o terceiro princípio é que o amor de Cristo é constrangedor. Eu queria inicialmente falar para os irmãos que duas coisas, falando sobre o amor de Cristo, a gente precisa levar em consideração. Dois princípios que nós precisamos levar em consideração. O primeiro princípio é esclarecer prioritariamente de que o amor de Cristo, pronto. O primeiro ponto que a gente leva em consideração é que a causa do amor de Cristo, a causa do amor de Deus, não é por nós, mas é por Ele mesmo. Por Ele amar e ser amor, é que Ele acaba alcançando toda a humanidade com o seu amor. O segundo princípio que a gente precisa levar em consideração também é que o amor de Cristo prioritariamente é um amor não por você, mas primeiro por Deus. Jesus primeiro amou o Pai. E a partir do amor do Pai, ele passou a amar a mim e a você. E a Bíblia diz isso no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 31, quando diz: contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Eu amo o Pai. E que faço como o Pai me ordenou. O primeiro amor que Jesus teve foi pelo Pai. E a partir daí, ele passa a manifestar esse amor por cada um de nós. E essa manifestação nada é mais além daquilo que é um projeto de Deus, porque tudo que envolve o projeto de Deus é resgatar o plano original. Poderíamos resumir toda a história da Bíblia, todos os livros da Bíblia, dizendo que a Bíblia é o registro de Deus tentando resgatar o homem. Porque o projeto original era perfeito. O projeto original de Adão e Eva, vivendo em um ambiente harmônico, de paz, com a presença do Senhor, foi o projeto realizado na eternidade pela eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo pensou nisso. É essa a vontade que eu tenho de criar dois humanos e que esses humanos sejam harmoniosos entre si e entre nós. É o idealizador e o Espírito Santo, que é o reconstrutor. Essas três pessoas que se compõem em uma única pessoa, eles estavam ali tentando replicar, tudo era muito perfeito. Quando a gente afirma, pela palavra do Senhor, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, 31, que Jesus primeiro amou o Pai, a gente reporta a ideia de que esse projeto original de amor de Deus, lá no início da história, Jesus estava presente e sabia. E por ele também saber que nós, homens, quebramos esse projeto original a partir da nossa geração, dos nossos primeiros pais, quando desobedeceram, quando romperam com essa relação perfeita entre eles, humanos, e entre o próprio Deus, porque os conflitos foram gerados entre Adão e Eva, e entre Adão e Eva com Deus. E todo conflito gerado com o pecado está resumido a essa relação vertical e horizontal. Um ser humano está sempre se projetando para prejudicar o outro. E o ser humano está sempre tentando afetar e prejudicar de uma forma direta através da sua prática a santidade de Deus. Tudo foi imaculado. E quando o texto diz que Jesus primeiro amou o Pai e se colocou na disposição para vir restaurar o plano original, ele estava na eternidade. Podemos entrar em uma conjuntura e uma perspectiva espiritual e pensar que quando Adão e Eva caem, e isso é configurado com um animal que é sacrificado para tentar restaurar essa imagem dessa nudez
que não era apenas uma nudez física, mas era uma nudez espiritual de um casal que estava destituído da glória do Senhor. Então, o Senhor sacrifica. Ali já há um plano pré-estabelecido em que o próprio Jesus, na eternidade, pensa em como poderia ser restaurado esse processo. Irmãos, antropologicamente, poderíamos dizer que foram milhões de anos em que esse plano da queda de Adão até a vinda de Jesus foi restaurado. Biblicamente, podemos denominar que tenha sido pelo menos em média de 3 a 4 mil anos entre Adão e Jesus. E se a gente for olhar toda a história genealógica, é a média de tempo. 4 mil anos, Deus tentando restaurar o plano original. E Jesus amou tão profundamente o Pai, que ele disse: Pai, esse projeto de restauração, o homem por si só ele não vai conseguir. Eu me coloco à disposição. E a salvação nada mais é do que o resgate dessa comunhão familiar eterna com o Pai Celeste. Quando Jesus resgata o ser humano para voltar para o Pai, ele está simplesmente restaurando o projeto original de família. E por que, então, a gente vê tanto bombardeio contra a família? Porque família é um projeto de Deus. E eu vou além. Família é um projeto eterno de Deus. Não é apenas um projeto terreno, porque essa terra vai acabar. Essa sociedade vai acabar, mas a família vai permanecer. Não a nossa família consanguínea, não a nossa família de pais, irmãos, irmãs e primos, mas a família de Deus, que tem muitos filhos e filhas, que tem muitos irmãos. É por isso que o Senhor disse para Adão e Eva, multiplique. A ideia que Deus tinha e tem, e ele não muda, porque o projeto dele não mudou, é que ele tenha uma família de muitos filhos. Agora tem um detalhe. Tem que ter a genética de Jesus. Tem que ser semelhante a Jesus. Tem que ser igual a Jesus. É por isso que ele diz que nós ainda estamos o vendo ainda como um espelho. Nós não temos condições ainda de ter uma relação profunda com o Senhor Jesus, de cara a cara, na pessoa do seu Espírito, porque a gente é impuro. Por mais justificados e santificados que sejamos. Mas vai chegar o tempo, e já está breve, em que seremos completamente transformados. Aí sim, relação de filho, filhas com o pai. Mas eu acho interessante que, falando sobre amores, o apóstolo Paulo ele vai chamar a atenção para a gente sobre 2 fatores importantes. E aí vem para a gente 2 coisas que vêm diretamente no nosso questionamento. Quando? Eu quero relacionar apenas 2. Quando é que nós questionamos o amor de Deus? Em 2 ocasiões. A primeira ocasião, a gente questiona o amor de Deus quando a gente está em falha. E aí a gente vai chegar e dizer: como é que Deus pode me amar alguém que é tão pecador como eu? Aí a gente questiona o amor de Deus. Como se ele não nos amasse porque a gente é falho, porque a gente é pecador, porque a gente erra. Aí a gente questiona. E tem gente, inclusive, que tem resistência de aceitar o amor de Deus porque se sente pecador. E aí questiona: como é que Deus vai me amar se eu sou desse jeito? O segundo questionamento que a gente faz é questionando por que, então, Deus deixa a gente passar por aflições se ele diz que ele é um Deus de amor. E aí a gente pergunta: se Deus realmente me amasse, ele não ia permitir isso, que eu passasse por esse sofrimento, por essa angústia, por essa dor. E a gente, então, questiona o amor dele. Mas eu quero dar uma dica para cada um de nós hoje sairmos daqui, não dando ênfase a esses questionamentos, mas enfatizando a clareza e a verdade desse amor. Todas as vezes que você tiver caído
em uma consequência de pecado, e a mente e o seu coração questionar se Deus realmente te ama naquela condição, você vai olhar para a cruz. Você vai olhar para a cruz de Jesus. A cruz vai te dar uma resposta. Todas as vezes que você também quiser culpabilizar Deus das suas aflições, das suas lutas, e olha que tem gente aqui que está passando bastante lutas no campo pessoal, no campo espiritual, no campo familiar, na saúde, você não vai questionar porque Deus está permitindo isso, mas você vai olhar para a cruz. A resposta é a cruz. Na cruz, Deus prova que te ama. Na cruz, ele mostra e demonstra com clareza, na prática, de que o seu amor tolera todas as suas adversidades. Na cruz, há uma expressão mais nítida e clara de que você nem eu éramos merecedores do seu amor, porque somos pecadores, mas ele nos amou. Então, a gente vai sempre olhar para a cruz. Mas eu queria também, antes de entrar nesse assunto dos valores, pensar em 3 questões que Paulo nos traz atenção para a realidade dos amores de hoje. Paulo vai dizer para a gente, descrevendo 3 amores que perdem o nosso foco, que desfoca os valores de fato do que é amar. E o primeiro amor é o amor a si mesmo. Paulo vai escrever em 2 Timóteo 3:2, ele diz, primeiro, ele diz, os homens serão egoístas. A palavra egoísta, no grego, significa amar a si mesmo. Irmãos, quando o amor a si mesmo está completamente distorcido, está completamente envaidecido, nós perdemos os valores do que é realmente amar. A Bíblia chama atenção para a realidade de que antes de você amar o outro, você deve amar a si mesmo. Mas tem pessoas que amam de forma egoísta. E o que nós estamos vendo é que esse amor é um amor sem foco. Nós estamos tão pensando em nós mesmos que nós estamos tão somente desatentos ao que promovemos e o que causamos na vida do outro. Quando, por exemplo, a gente é insensível ou insensíveis à dor da humanidade. A gente está vendo os noticiários, a gente está vendo a situação, não é com a gente, não é comigo, não sou eu que estou passando isso. Ou seja, é um amor desfocado. Eu me amo tanto que eu sou insensível à dor do outro. A Bíblia rejeita esse tipo de amor. Um outro amor que Paulo vai chamar a atenção também, e que está muito notório nos nossos dias, lá também em 2 Timóteo 3:2, ele vai dizer, os homens, além de ser egoístas, eles são avarentos. Avarento no grego significa alguém que é amante, que ama o dinheiro, que está preso ao dinheiro. E esse também é um amor desfocado. Irmãos, tem gente que ama o dinheiro, vive só para o dinheiro, quer tudo com dinheiro, e a Bíblia já diz que o dinheiro não é problema. Quando é bem administrado, quando é bem gerenciado, quando é bem administrado, mas quando o dinheiro toma a essência da vida, ao ponto de prejudicar o outro, a querer levar vantagem em tudo, a se corromper, a vender a sua própria alma para ter dinheiro, o dinheiro passa a ter um amor desfocado. E o que a gente mais vê hoje é isso. Quando as pessoas fazem miséria na corrupção porque quer o dinheiro. Nós estamos vivendo uma sociedade onde o dinheiro é o centro. Amam tanto dinheiro que prejudica qualquer pessoa. E o terceiro, que o apóstolo também vai falar lá no 2 Timóteo 3:4, é um tipo de amor desfocado. Ele vai dizer traidores, precipitados, soberbos, amantes dos prazeres. Ele vai dizer que o terceiro desfoque do amor é o amor ao prazer. E eu não quero relacionar o prazer aqui no sentido da vida sexual saudável, porque faz parte do projeto original de Deus. Quando ele fez um macho e uma fêmea, ele pensou na relação sexual. Mas eu estou falando
numa realidade em que envolve prazeres em todos os aspectos, não apenas do prazer sexual, mas o prazer em que o indivíduo ele torna-se o centro, a autossatisfação, a autorrealização para tudo, e tem pessoas que têm prazer em um carro. Cuida, adora, aquilo ali é o tudo. Tem pessoas que têm prazer na posição que tem, nos títulos que tem, aquilo é um amor desfocado completamente, mas traz prazer. É o tipo de prazer hedonista, que o homem faz qualquer coisa. Ele é escravo do apetite. E não apenas o apetite sexual, mas o apetite de autorrealização e tudo aquilo que assume o controle da nossa vida para nos autossatisfazer, corre um grande perigo de ser o nosso Deus. Mas vamos tentar extrair agora, de forma objetiva, esses 3 valores ou princípios, como os irmãos queiram estabelecer, verdade, sobre o amor de Cristo. Efésios 3,19 vai nos chamar o amor que excede o entendimento. O amor que excede o entendimento. Ele vai dizer, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. A palavra traduzida para entendimento do grego, ela vai dizer que ultrapassa. Ela vai dizer que vai além. Paulo está querendo dizer que quando nós começamos a compreender pelo Espírito Santo o amor de Deus, nem a nossa capacidade intelectual é capaz de entender a tamanha dimensão desse amor. E não existe na Bíblia qualidade mais excedente do que o amor. O amor supera a lei, o amor supera o testemunho, o amor supera os mandamentos, porque o amor é a essência de Deus. E aqui é chamada a atenção para a gente na ideia de que nos mostra de forma inerente que a expressão desse amor ela vai além de toda a capacidade cerebral, de raciocínio, de capacidade de entendimento. Como uma pessoa tão pecadora como eu é invadido e assolado por um amor tão grande de Deus por mim? Minha mente não consegue entender. Será que você era capaz de ter profundo amor por alguém que o tempo todo está ali lhe prejudicando? Está maculando a sua imagem? O que nós fazemos muitas vezes com Deus, nas nossas práticas, no nosso estilo de viver, é estar o tempo todo maculando alguém que manifesta um grande amor por nós. Mas o mesmo instante que Paulo está chamando a atenção para os irmãos de que esse amor vai além da capacidade, essa mesma palavra do grego, que significa entendimento, que significa essa possibilidade de o indivíduo, mesmo na sua humanidade, compreender o amor de Deus, é uma palavra do grego chamada hiperbalo. Ele quer dizer também que, mesmo Deus sabendo que o seu amor excede todo entendimento, ele também se explica. Ele se manifesta de forma intelectual. Quando a gente reflete, quando a gente faz uma avaliação de tudo que Deus faz por cada um de nós, nós estamos usando de toda a nossa capacidade intelectual para compreender que amor é esse que Ele tem por nós. Mas fica também aqui, não apenas nessa própria dimensão de Deus explicar de forma intelectual, mas de forma intuitiva. Acaba que a gente percebe nas mesmas coisas, nos mínimos da nossa vida, que há a mão de Deus agindo e a gente consegue compreender com os nossos instintos de que Deus nos ama.
E Paulo vai falar para cada um de nós de que esse amor também nos leva a um conhecimento tão profundo que vai além das nossas capacidades intelectuais de raciocínio e que nos leva à compreensão da dimensão do quanto Cristo manifestou esse amor para cada um de nós. É um amor que vai além das palavras. É um amor que foi encarnado. Amor que foi vivenciado por alguém perfeito, sem pecado, mas se colocou no seu lugar, no meu lugar. A minha capacidade de raciocínio não consegue conceber e entender isso. Por mais que eu seja inteligente, eu não consigo justificar, eu não consigo compreender que tamanho de amor é esse. E o melhor ainda é que, além desse ato que foi único, singular, esse amor é progressista. Ele avança, ele cresce. Ele não ficou retido no tempo, na história. Quando nós continuamos errando e pecando, e não há nenhuma justificativa a gente nos manter nesse estado, pelo contrário, nesse estado de pecado que erramos, o amor de Jesus chega com a mesma intensidade. Eu queria, então, ir para o segundo entendimento. Eu queria compreender agora como o apóstolo vai também falar agora para os irmãos em Roma do segundo valor. Além de ser um amor que vai além da nossa capacidade de compreender, que vai além, por mais que a gente tenha intuição, por mais que o nosso intelecto perceba, por mais que a gente veja de uma forma ou de outra que esse amor é alcançado por cada um de nós, mesmo assim esse amor é muito grande. O apóstolo Paulo vai dizer que ele é inefável, que não tem palavras para explicar. Mas também agora em Romanos 5:8 ele vai dizer que esse amor ele é demonstrado. A palavra aqui para demonstração é comprovação, é apresentação. Ou seja, o que o Paulo está querendo dizer é que o amor de Deus ele não fica apenas no campo das palavras, mas ele mostra que ele ama. Ele deu a apresentação desse amor, ele manifestou, ele estabeleceu esse amor na prática. E a única forma que a gente pode compreender a demonstração desse amor é olhando para Cristo. O texto de Romanos 5:8 vai dizer que é o texto que vai falar sobre essa demonstração, vai dizer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Aí tem 2 pontos. Cristo morreu em nosso favor. A clara e nítida expressão do amor de Jesus foi colocada ali na cruz por nós. A cruz é a expressão mais vivencial de um Deus que continua demonstrando amor por você e demonstrando amor por mim. E ao demonstrar esse amor, eu poderia sinalizar dizendo que ali foi uma ação extrema do amor de Deus pela humanidade. Por que extrema? Porque ele se deu por nós. Não foi mais por meio de sacrifício de animal, não foi por intermediação de mais ninguém, mas foi o próprio Deus que externou, que vivenciou, que mostrou, que explicitou o seu amor em pura demonstração do quanto ele ama a humanidade. E eu gosto muito de falar do amor de Deus nessa perspectiva, porque ele diz em sua palavra que esse amor tem uma maneira de ser. E aquele clássico texto bíblico que todos nós conhecemos de João 3,16, que vai dizer o quê? Porque Deus
amou o mundo de... Tem uma maneira dele amar. E essa maneira foi demonstrada em Cristo Jesus. Qual é a maneira? Deu a sua vida. É a ação mais extrema da demonstração do amor de Deus por mim e por você. E aí eu sempre falo que o entrave da vida cristã, o grande complexo da vida cristã no passado era, e agora muito mais, e será muito além, ainda pior, é nós sermos convidados a amar a Jesus da sua maneira. E aí eu pergunto para vocês, qual é a maneira que Deus exige de você e de mim amá-lo? Qual a maneira? Qual a maneira? Não pode ser diferente, senão a gente também dando a nossa vida por Ele. Porque é dessa maneira que Deus nos amou. E é dessa maneira que Ele exige que a gente o ame. E é aí está o entrave para muitas pessoas buscarem seguir a Jesus, porque é desse jeito que Ele quer. E qual é a justificativa que a gente encontra? A Bíblia é sábia em deixar claro para a gente que várias pessoas tinham intenção, tinham desejo, tinham o gosto de seguir a Jesus, mas não foi da maneira de Deus. E tem muita gente que está no meio da igreja, que está dizendo que ama Jesus, que gosta de Jesus, que quer seguir a Jesus, mas isso é muito pouco. Porque não é desse jeito que é exigido. Tem pessoas, inclusive, que a gente fala de Jesus, mas eu sei que Jesus é o único caminho, mas saber não é suficiente. Saber não é suficiente. Ou você acha que aquele jovem rico, ele também não queria seguir a Jesus? Ele, inclusive, vai questionar o Senhor Jesus, que ele guardava todos os mandamentos, ou seja, ele buscava do jeito dele, mas não do jeito de Deus. E Jesus automaticamente corrige aquele jovem rico, dizendo, olha, você disse do jeito que você quer me seguir, agora eu vou dizer o meu jeito. O meu jeito é largue tudo, entregue tudo, dê tudo e me siga. O problema, irmãos, é que do jeito de Jesus, muitos de nós não queremos. Nós estamos vivendo um tempo, e ouvimos ontem, inclusive, isso o pastor falar, um tempo que estamos liberalizando, inclusive, a forma do chamamento do próprio Cristo. Dizendo, venha de qualquer jeito, fica de qualquer jeito, venha para a igreja. Não, não é de qualquer jeito, não. Tem um jeito de Deus. O amor de Deus expresso em Jesus, manifesto de Jesus, foi de um jeito único. Ele se entregou. E ele exige para quem quer segui-lo que faça o mesmo. Ou você acha que aquela pessoa que estava com a perspectiva de seguir a Jesus, mas tinha um sonho de casar, se ela estava ali de forma legítima, sim, legítimo poder casar. Ou você acha que aquele outro que fez investimento comprando uma junta de boi e disse, Senhor, eu comprei agora uma junta de boi, como se dissesse, eu agora empreendi. Senhor, dá um tempo aí que eu vou primeiro me estabelecer para depois te seguir. São intenções boas. Tem muita gente que sabe que gosta das coisas de Jesus, mas isso não é suficiente, porque é o jeito das pessoas, é a forma que elas querem. E a gente precisa estar o tempo todo refletindo em estar avaliando se a gente não está com Cristo do nosso jeito, com os nossos interesses, da nossa forma de querer agir e caminhar com Ele, sem atentar para o fato de que Ele tem um jeito único, do qual Ele não questiona, nem flexibiliza. Ele diz, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É desse jeito. Por isso que o evangelho é difícil. É difícil porque a gente quer dar um jeitinho para seguir a Jesus. E parece que todas as vezes que ele fala de discipulado, faça uma pesquisa dos evangelhos, você vai ver que todas as vezes que Jesus fala de discipulado, ele não dá opções.
Ele não diz, olha, tem esse jeito daquele ali. Ele não diz, olha, tem duas portas. Não, é isso aqui. Ele diz, quem quiser segui-lo, o caminho é estreito. Ele diz, quem quiser segui-lo tem que passar pela porta estreita. Quem quiser segui-lo, ele não diz, olha, você pode simplesmente fazer isso. Não, ele tem que tomar cruz. Não tem opção. E mais uma vez, diariamente, continuamente, nós somos convidados a ver a demonstração do amor de Deus olhando para a cruz. É por isso que, de forma proposital, o Senhor Jesus estabeleceu a ceia. Porque ele diz que todas as vezes que vocês se reunirem, e não é nessa metodologia que nós estamos usando atualmente, e no decorrer de muito tempo da história, uma vez no mês. Não, a igreja estava reunida, todos os dias que a igreja estava reunida, ela tinha ceia, porque a igreja precisava lembrar todo o tempo de que Jesus demonstrou amor por ela, quando se entregou na cruz. Por isso que a ceia é uma memória, é uma lembrança. Quando você pega o cálice, quando você pega o pão, você está lembrando do que ele fez. Você está lembrando da demonstração do seu amor, da extrema manifestação desse amor por você. E é por isso que essa ceia deveria ser um tempo de aquebrantamento, um tempo de reflexão. E muitas vezes a gente faz de forma ritual, religiosa e habitual. A gente não se atenta. Você está pegando pão, e o pão foi do corpo de Cristo ali na cruz. No madeiro, sofrido, dilacerado, explorado, destruído por mim, pecador. A gente muitas vezes não lembra que aquele sacrifício que ali a gente pega no cálice foi o sacrifício de sangue. Doloroso, sofrido. A gente faz de forma muito habitual. Mas a cruz, ela nos lembra que ali foi a demonstração explícita de tamanho amor de Deus por mim e por você. A cruz deve ser vislumbrada todos os dias quando a gente acordar. Todos os dias que a gente dormir, a gente deveria olhar para a cruz e pensar, ali Jesus demonstrou amor por mim. E por fim, e de forma proposital, nós vamos pensar nesse último princípio, que é o amor constrangedor. Paulo vai dizer, porque o amor de Cristo nos constrange. O constrangimento é essa percepção, é esse entendimento, é essa situação que nos leva a compreender que grande tamanho amor desse homem para comigo, sem merecer. E aí Paulo vai usar pelo menos de 3 a 4 princípios para falar de quanto esse amor nos constrange. A primeira é que esse amor nos constrange de tal forma que nos impulsiona a viver a vida com Deus. Que é uma das traduções da palavra constrangimento do grego. É a palavra impulsionar. O amor de Deus é tão grande, tão constrangedor, que me impulsiona a querer agora viver de forma que agrade a Ele. A segunda palavra que traz dessa mesma raiz de constrangimento é ser compelido. O amor de Deus nos constrange de que maneira que ela vai nos forçar, ela vai nos conduzir a nos restringir a ter uma forma de vida não pensando em si mesmo, de forma egoísta, mas esse amor é tão constrangedor que eu vou passar agora a amá-lo com toda a minha vida. Nós somos compelidos, quase que forçados, com o constrangimento desse amor, a deixar de amar nós mesmos. Vocês acham que na história da igreja, quantos irmãos perderam a sua vida por amor a Cristo? Eles fizeram isso porque eles eram simpáticos com o evangelho,
Eles fizeram isso porque eles se achavam como os mártires? Não, porque eles foram constrangidos, porque eles foram quase que obrigados por tamanho amor constrangedor de Deus, que ele disse que as vidas não eram tão significativas quanto entregar por amor a Cristo. Acho que está nos faltando um pouco mais disso. A palavra constrangimento também fala no aspecto da condução da orientação. Nós somos orientados a viver rendidos em obediência à palavra de Deus. A palavra constranger tem a ver com isso. Ou seja, de tal forma o amor de Deus é tão grande que só me resta obedecer a sua palavra. E por último, imagine que essa única palavra traz tantas interpretações de uma única palavra do grego. Diz também que esse constrangimento nos lança para amar o outro e levá-los para a graça de Deus. De maneira que, quando nós somos constrangidos por amor do Senhor, nós não podemos reter esse amor para nós mesmos, mas nós precisamos compartilhar desse amor com as outras pessoas. Nós somos impulsionados, nós somos compelidos, nós somos orientados e nós somos lançados. Tudo por conta desse amor. Tudo por conta desse constrangimento que esse amor nos causa. Olhando de primeiro momento, a gente até sente de forma negativa essa palavra constrangedora. Mas aqui é positivo. É um constrangimento que nos impulsiona a fazer o melhor. É um posicionamento que nos leva a sermos entregues completamente ao Senhor. É um constrangimento positivo que nos leva a vivermos rendidos à sua palavra. E eu quero concluir essa reflexão, justamente trazendo esse questionamento para cada um de nós. Qual é o sacrifício de amor que você já fez por Cristo? O que é esse amor constrangedor, impulsionador, te leva e te dá a capacidade de fazer por Cristo? O que você é capaz de fazer por amor a Cristo? A gente precisa sair daqui hoje com esse questionamento. E eu tenho certeza que esse questionamento, o Espírito Santo de Deus vai falar conosco. O que eu sou capaz de fazer por tão grande amor em que Cristo demonstrou explicitamente na cruz e tem demonstrado diariamente por mim e por você o que eu sou capaz de fazer. Eu diria que algumas dicas práticas, pelo menos é o que eu tenho tentado responder essas questões para mim mesmo, é que a primeira coisa que eu preciso fazer é demonstrar também esse amor por ele. De alguma forma eu preciso mostrar, eu preciso explicitar esse amor que eu falo, que eu canto, que eu digo e que conheço. Eu preciso mostrar isso na prática. Eu não preciso construir uma cruz e me crucificar, não. Eu preciso construir uma cruz e me crucificar nas minhas ações, nos meus comportamentos, nas minhas prioridades, no controle da minha vida. Eu posso ser capaz de amar a Jesus mostrando com minha vida. Eu poderia sugerir também que nós podemos amar a Cristo e mostrar esse amor a Ele, sendo mais obedientes à sua palavra. Nós estamos vivendo um século
onde conhecemos muito a palavra de Deus, ouvimos muito a palavra de Deus, temos muitas pessoas ensinando a palavra de Deus, mas tem sido um século que tem sido vivenciado pouco a palavra de Deus, que estamos em todo o tempo negociando se queremos ou não obedecer a palavra de Deus. Estamos todo o tempo questionando. Estamos relativando a palavra de Deus para essa situação aqui não resolve, não. A palavra de Deus para essa decisão que eu preciso tomar, não serve. E como foi sugerido para, durante a semana, nós meditarmos no Salmo 119, que eu já li e já meditei diversas vezes, mas sempre a palavra se renova, eu queria concluir essa mensagem convidando os irmãos a ir para o versículo 4 do Salmo 119. Vamos ver o que é que o texto vai dizer lá. Que vai acabar com esse liberalismo acerca da palavra de Deus. Que vai acabar com esse relativismo que a sociedade hoje e muitas pessoas que pregam e que estão ensinando isso dentro da igreja vai de encontro que a palavra diz. O Salmo 119, versículo 4 vai dizer: Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpra à risca. A palavra de Deus é a palavra de Deus para todas as gerações, para todas as épocas, e a palavra de Deus não é para ser questionada, a palavra de Deus é para ser obedecida. E você vai ser desafiado, e todos nós vamos ser desafiados a mostrar o amor que temos ao Senhor, obedecendo essa palavra em um século e em uma sociedade em que questiona se essa palavra é verdadeira. É por isso que tantos salmistas, Davi, Moisés, Asaf, que escrevem o Salmo 119, que não foi apenas um, eles vão falar sobre mandamento, lei, juízos, caminhos, tudo sinônimo para falar que a palavra de Deus deve ser manifesta no nosso amor ao Senhor em obedecer. A gente diz que é um manual de fé e prática. Nós poderemos dizer que a Bíblia é um manual de vida. Onde fala de relações comerciais, onde fala de relações familiares, onde fala de questões pessoais, onde fala de dinheiro, onde fala do sofrimento, ela fala sobre todos os assuntos. E ela tem princípios e valores que precisam ser obedecidos à risca. Eu goste ou não goste. Por isso que eu disse, como você pode mostrar de fato que você ama Jesus? Obedeça a sua palavra. Sem questionamento, sem contextualização, sem um jeitinho, um liberalismo que a gente está tendenciosos a fazer, colocando essa vírgula aqui nessa interpretação, colocando aqui essa excedência aqui nesse texto, e nós estamos vendo muitos pregadores que se dizem pregadores falam, não, mas isso aqui era para uma época, isso aqui era para um jeito, porque Deus não estava... A Bíblia diz que deve ser obedecida à risca, e o Senhor diz que ai daquele que mudar uma vírgula, olhando de forma literal. Portanto, a Bíblia é um manual de vida. Ah, eu preciso tomar uma decisão, lê a Bíblia, ela vai te orientar. Ah, eu estou com um conflito em casa, lê a Bíblia, que a Bíblia vai te orientar para você fazer. A Bíblia vai falar como um homem deve viver com sua esposa. A Bíblia fala como uma mulher deve viver com seu esposo. A Bíblia fala como deve ser a relação deles. A Bíblia vai além dizendo que como pode ser a relação sexual entre eles. A Bíblia vai dizer como você pode educar seus filhos. A Bíblia vai dizer como você administra seu dinheiro. A Bíblia vai dizer como você deve andar com as pessoas. A Bíblia vai dizer como é que você deve se relacionar com as pessoas. O que nos falta é obedecer a Bíblia. Porque hoje está se questionando.
E nós vamos ser desafiados, já estamos sendo, a mostrar que amamos a Jesus, sabe como? Obedecendo a sua palavra. Porque muitos dizem que amam a Jesus, mas já está colocando uma vírgula, um parêntese. Não, isso aqui não. Isso aqui é sonho meu. Isso aqui é meu desejo. Eu diria também que você pode expressar seu amor para o Senhor cultivando um relacionamento com Ele. Você não quer amar? Você não quer mostrar que ama Jesus? Avalie quanto do seu tempo você tem intimidade com Ele. Volto a falar, saber que Deus te ama, conhecer que Deus te ama, não é suficiente. Você precisa mostrar. Não chega a um nível de relacionamento conjugal que a gente fala isso para o casal? Eu já sei que você me ama, quero ver isso. Quero ver. Você não diz que me ama? Mostre. O desafio que a gente sai daqui, para finalizar essa mensagem, é: você não disse que ama Jesus? Mostre. Mostre. Mas mostre como você dirige. Mostre quando você vai no mercado. Mostre quando você recebe o seu salário. Ontem o pastor Carlos falou um negócio que parece que é coisa nova, mas chega assim diferente. As pessoas pensam que o dízimo é de interesse de Deus. Irmãos, Deus não tem interesse nenhum no nosso dinheiro. Deus está interessado como você administra as suas finanças. Por isso que Ele estabelece um princípio de obediência, porque se você não consegue obedecer, você não consegue gerenciar nada. Se você não consegue ter uma fidelidade em separar uma parte para o investimento, você não consegue poupar em nada. E Ele, para te ensinar a você gerenciar seus recursos, olha, por amor, por voluntariado, por dedicação, separe isso aqui e me dedique. Se você não consegue separar isso aqui, você não vai conseguir administrar os 90% que você tem. Aí as pessoas pensam, porque é uma forma de te ajudar. É uma forma que vai te ajudar. E o desafio que eu vou te lançar, além disso, é que se você consegue ser fiel com os 10%, você vai ter rentabilidade. Sabe o que significa isso? Você vai ter condições de ter investimento. Você, poxa, eu sou fiel no dízimo, ainda estou tendo dinheiro de investimento em casa, eu ainda tenho uma reserva, eu ainda tenho uma poupança, e você não vai entender como, mas você vai entender que isso é espiritual. E vai dizer, poxa, esse princípio é tão maravilhoso que as pessoas que não têm nada a ver com a igreja obedecem. Eu conheço inúmeras pessoas que são fiéis no dízimo, sabe por quê? Porque Deus ele não pode voltar atrás. Ele diz que eu vou abrir a janela do céu e abre para qualquer pessoa que é fiel a Ele. E tem muita gente que não questiona. Mas a gente que diz que demonstra, que é constrangido com o amor de Deus, a gente não consegue mostrar com fidelidade. Você ama Jesus? Não, responda não. Mostre. Mostre. Mas não é para mim não, viu? Mostre para Ele. Mostre para Ele. Pode ser que hoje você tenha vindo aqui e já ouviu tudo que já ouviu hoje. Nada novo. E normalmente é assim. As coisas de Deus são as mesmas, mas Ele só faz a aplicação diferente. Pode ser que você já saiba que Jesus morreu na cruz para te salvar, que você já saiba que você é pecador como eu, que você já sabe que Jesus mostra o amor dele que ele tem por você. Você já sabe de tudo isso. Mas essa sabedoria não foi suficiente. Nós somos convidados hoje a vivenciar. O convite que eu faço para você é: experimente. Experimente viver esse amor. De que maneira? Dando a sua vida por Cristo. Alguns, literalmente, já estão dando suas vidas. Há determinados lugares que as pessoas estão morrendo realmente porque não querem abrir mão de Jesus. Morrendo literalmente.
Graças a Deus que não chegou aqui. E se chegar? Você é capaz de amá-lo de tal maneira, tal maneira, que você também entregue sua vida por ele? Ou você vai botar um parênteses? Que essa maravilha, né? Tem até um hino que fala sobre isso, a maravilhosa graça do Senhor está se tornando muito ao contrário. Para não dar aquele nome que é feio, que é bíblico, viu? Porque quem não tem graça, tem desgraça. É a falta da graça. Mas essa graça está tão distorcida que a pessoa vai dizer, não preciso mais fazer esse sacrifício de entregar minha vida para Jesus, porque ele sabe que eu te amo. Ó a graça distorcida. Não, isso aqui, o Senhor sabe que esse dinheiro aqui é um empréstimo que eu estou fazendo com ele. Ele sabe que eu estou passando dificuldades. Não, isso aqui, ele sabe que minha correria, eu não estou tendo nem tempo de orar. Não, Deus vai. Que Deus é esse que vai ficar me cobrando essas coisas? E a graça só é vista da forma amorosa. E esquece que a graça também é uma graça de juízo. Porque Deus ama, mas também Deus julga. A gente precisa sair daqui mostrando e sendo impulsionado por Deus para amar as pessoas. Mesmo que a gente não seja amado por elas. Mesmo que sejamos odiados. Mesmo que as pessoas não gostem. Mas não precisa falar de igreja. E nem é a nossa intenção falar de igreja. Igreja é uma comunidade das pessoas que estão sendo tratadas por Deus. Nós precisamos falar do amor constrangedor, demonstrativo de Deus por nós. Eu creio que hoje está sendo o dia específico do Senhor de nos trazer até aqui. Para ouvir mais uma vez que o nosso Deus não é um Deus de amor teórico. Ele é um Deus que mostra que me ama e que te ama. E se você quer amá-lo, hoje é uma boa oportunidade de você mostrar isso, dizendo, Senhor, a partir de hoje eu quero viver em uma perspectiva de vida diferente. E não existe perspectiva diferente de vida além de obedecer e seguir os mandamentos do Senhor. É fácil? Não. Nunca foi. Mas você recebe toda a ajuda suficiente para se manter fiel nessa jornada. E a primeira ajuda é você receber a própria presença de Deus dentro de você. A gente só se mantém firme seguindo a Cristo porque Ele está dentro de nós, através do seu Espírito. A gente só se mantém firme porque a palavra nos alimenta, nos fortalece. A gente só se mantém firme porque a gente busca ter um relacionamento com Ele, de falar com Ele, de ouvir a sua voz, de receber dele força e ânimo para continuar lutando. Mas se não fosse isso, nós não éramos nem capazes de seguir a Cristo. Se você quer seguir a Jesus do jeito dele, eu quero te convidar a você tomar essa decisão. É uma decisão que precisa ser clara e explícita. Por quê? Porque nós precisamos testemunhar. E o testemunho é a confirmação de que você tomou essa decisão. Até hoje eu já conheci, já sei demais do amor de Deus. Ótimo. O conhecimento traz a libertação, mas não é suficiente. Agora chegou a hora de você mostrar o quanto você o ama. Se você quer tomar essa decisão de amar de tal maneira como Jesus te ama,
eu quero que você venha aqui para orar por você. Quero estar intercedendo pela sua vida e juntos estarmos intercedendo e pedindo ao Espírito Santo para nos ajudar. Senhor, nós somos mais uma vez constrangidos pelo conhecimento do teu amor. Eu creio que é mais uma relembrança de tudo que o Senhor fez e tem feito por nós. Aquele ato ali na cruz foi explícito, foi visível, foi algo público. A mais clara demonstração de amar além das palavras. Por isso que a tua palavra diz em 1 Coríntios 13 que as profecias passarão, as palavras passarão, mas o teu amor não, Senhor. E nós hoje relembramos, somos reeducados a compreender a dimensão desse amor, mas nós também somos desafiados pelo teu Espírito a, no final dessa manhã, a mostrar que de fato e de verdade te amamos. Ó Espírito Santo, palavras não convencem. Ou podem convencer, mas não converter. Te pedimos que o teu Espírito opere o maior milagre. O milagre de ter um coração transformado nessa manhã. Não sabemos se haverá outras oportunidades. A nossa vida é como um vapor. Estamos vivos, mas não sabemos se amanhã viveremos. Então, a estas vidas, a estes que compreenderam nesta manhã o teu amor, Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus, quebra toda a resistência, toda a dureza, toda a vergonha, toda a incredulidade e avança, inunda com uma graça tão devastadora que possa tomar todo o coração e causar o nascimento de uma nova vida. Faz isso em nome do Senhor Jesus. A todos nós, Senhor, nos ajuda a amar da tua maneira. Senhor, tira os diversos amores da nossa vida. O amor ao nosso próprio prazer, à nossa própria realização. O amor, Senhor Deus, aos recursos, ao dinheiro. Ao amor, Senhor Deus, a nós mesmos, ao ponto de nos tornarmos o centro. Senhor, são amores desfocados, que rejeitamos. Mas nos enche realmente com um genuíno amor do Senhor, para que possamos te amar de tal maneira que a nossa vida seja entregue diariamente para ti. Te pedimos isso. E te pedimos porque, assim como Paulo falou, te pedimos esse amor porque o Senhor nos gerou pelo teu amor primeiro. E é nesse amor que queremos te amar. Nos ajuda como igreja também a demonstrar isso, enquanto comunidade, enquanto irmãos na fé, em épocas em que o individualismo está excedente, onde as pessoas olham para si mesmas, onde as pessoas querem, ó Pai, apenas as suas próprias realizações, nos ensina a viver em comunidade. Nos ensina, Senhor Deus, a cuidar um dos outros. Nos ensina, Senhor, a compreender que nós somos um corpo. Embora individualmente membros, mas estamos inseridos no mesmo corpo, do qual o Senhor é o cabeça. Nos ajuda, Senhor, a romper os grilhões da diferença, da indiferença, para que nós possamos compreender que este amor também precisa ser vivenciado em comunidade cristã. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém?